fala com gentios e fala com judeus. Nós está falando com os judeus. Quando ele fala vós, está falando com os gentios. Foi onde ele deu a bronca em Pedro. Ah, se liga, nem você está vivendo que nem judeu, quer que o gentio viva? Aí vira para o gentio, vocês estão malucos? Vocês querem viver que nem judeu? Para nós, vocês não sabem o peso que é para a gente. Fica na de vocês. Mas todos tinham que mudar de quê? De caráter. Todos tinham que mudar de quê? De pensamentos. Todos tinham que mudar de quê? De atitudes. Olha só. É o que está na carta de Gálatas. Aí vem grandes teólogos, grandes nomes, pega daqui, pega dali e começa a fazer aquela parafernália, sabe? Eu vejo pessoas falando, porque isso era do tempo da lei. E quem diz que a lei acabou? Quem diz? Como é que se governa um país sem lei? Falem para mim, se até índio tem lei. Como se governa uma coisa sem lei? E se você começar a ler a Bíblia direito, irmão, com outros olhos, observe que a lei, ela é um muro de proteção, uma cerca de proteção. Aqui dentro você pode, como Malaquias fala, como bezerro na estrebaria. Sabe? Ali você pode pular, se divertir, você pode gozar de todas as bênçãos de Deus. Porque a lei te protege contra o pecado. A lei de sinal de trânsito, o que ela evita? Ela evita na hora de você passar um farol vermelho, bater, atropelar alguém. Por que o pedestre tem que passar na faixa? Porque é lei. Se ele passar fora da faixa, ele corre um grande risco. Aí como é que... Aí quando se fala de Jesus, pode viver de qualquer jeito. Não, não pode. Existem regras, normas. E a maior norma, o maior mandamento é o mais difícil de todo, é o amor. É o amor. Eu sempre me coloco nessa posição porque me amar não é fácil não, né, pastora? Me amar não é fácil não. Certo? Então, se a gente conseguir fazer isso, nós vamos viver dentro de um evangelho melhor. Às vezes a gente não consegue viver dentro de casa. A gente não consegue nem amar o que tem em casa. Não consegue respeitar o que tem em casa. Então a gente tem que procurar tomar muito cuidado, porque o reino do anticristo já está aí. Infelizmente atingiu muitos crentes, milhares deles foram atingidos por esses movimentos do anticristo, porque, irmão, tudo que desonra a Deus, tudo que desonra, porque tudo que o ser humano está fazendo contrário a Deus, desonra a Deus. E quando nós desonramos a Deus nos nossos corpos, é terrível. É terrível. Né? Eu vejo muitos crentes, dentro de quatro paredes pode fazer o que quer. A Bíblia põe limites. Dentro de quatro paredes não se faz o que quer, não, tem limite. Aí a gente vai na igreja porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Sei. Aí Paulo diz, usando o contrário à natureza. Como se boca fosse para fazer aquilo que não é para ser feito. E aí? E aí? Porque servir a Deus é se negar. É negar as próprias vontades, os próprios desejos. É se negar. Sabe? E isso está sendo difícil para nós nesses dias. Está sendo muito, mas assim, muito difícil, muito difícil. Sabe? A gente precisa aprender isso. Esses dias, conversando com algumas pessoas, eu disse assim, vem cá, vou falar uma coisa para você. Você precisa pedir perdão. Aí a pessoa disse para mim, eu não tenho problema. Se você não tem problema nenhum com isso, por favor, peça perdão.
E eu não estou lhe perguntando se tu és certo ou não. Eu estou lhe informando que deve pedir perdão. Do outro lado, a pessoa aceitar ou não é o que menos importa. Mas o que importa é, faça isso. Porque, irmão, a gente está vivendo um evangelho muito aquém do que a gente deveria. Muito aquém. Infelizmente, todos nós. Todos nós. E por mais que eu esteja orando, por mais que eu acorde orando, por mais que... ainda é pouco. A coisa tá feia. Tá feia. Tá? E quando nós somos atingidos, como nós ficaremos? Como nós vamos reagir diante das circunstâncias? Eu parto do princípio assim, eu quero meu lar em paz. Então eu e a Silvia, graças a Deus, a gente não briga, a gente não discute. Se tem alguma coisa, é menos de 5 minutos, está resolvido e ponto final. Porque no nosso lar, irmão, aí está o segredo, ó, dentro do nosso lar. Né, pastor? É dentro do lar. É aí dentro, começa aí, a pequena igreja. Começa aí. É aí que começa. Porque aí a gente começa a não dar lado, mesmo que venham setas, dardos, venha isso, venha aquilo, a gente está firme. Porque ninguém está livre de ofensas disso ou daquilo. Você pode ficar, irmão, você pode ficar dentro da sua casa 24 horas durante um ano. Vai ter alguém que vai falar alguma coisa de ti. Você pode não ter contato com ninguém. Desliga celular, fecha tudo. Vai ter alguém que vai ser usado para querer tirar sua paz. É assim que funciona. A gente, antes de ser crente não era assim? Era assim. Só que a gente resolvia do jeito da gente. Só que agora, nós aprendemos na Bíblia que Deus fará justiça. Só que a gente precisa ter o quê? Paciência. Né? Paciência. E esperar a justiça de Deus. Eu vi muito, já experienciei muito isso na minha vida. Porque a Bíblia não é só estudar. Eu estudo há 43 anos e não conheço nada. Ela é feita para ser examinada, estudada, examinada, lida, meditada e principalmente ouvida. Porque é a palavra de Deus, então ouça. Ouça o que a palavra de Deus diz. Agora a questão que eu falei de teólogos aqui ou ali, eu não estou dizendo que eles erram porque quer. Alguns sim, né? Alguns são descarados. Eu estava até conversando com um pastor ontem de duas pessoas, um falando do outro na internet, 2 crentes, né? Os 2 são problemas, só que um acusa o outro. Eu conheço os 2. Os 2 são complicados. Só que não é problema meu. Eu não tenho que chegar aqui, não, olha, porque o fulano... Não, eu tenho que orar por ele. Porque eu também sou pecador. E que Deus abra os olhos dele. São pessoas que arrebatam milhares de pessoas. Mas arrebata para onde? Para onde? Porque é difícil, irmão, porque nós temos o nosso problema. O que eu acho e o que a Bíblia diz. E isso dá confronto. Se eu mostrar exatamente o que... Eu já tive muito confronto com muita gente, até que estudada. Eu falo, não, irmão, pega aí o texto com contexto. O cara chegou a falar, eu sou bacharel. Beleza, irmão, eu não sei nem como é que começa fazendo teologia. Mas vamos aí, pega o texto com contexto. Vamos ler aí versículo por versículo. Eu falei, aí está escrito isso. Não, mas eu falei, mas o quê? Eu falei, agora eu estou te provando versículo por versículo, texto com contexto. Agora, se você quer o seu achismo, o que você acha, e para um eu disse, vem com a sua teologia e eu vou com o Espírito Santo. Na verdade, todo crente é teólogo. Tem uns que entram numa faculdade, tem outros que entram numa escola que não é uma faculdade, e tem outros que estudam, são autodidata. Todo crente que dobra o joelho, ele dobra porque ele quer conhecer o seu Criador. Ele quer um encontro, então ele é um teólogo.
Está ali de joelhos, dobrado, orando, clamando. Então eu procuro ter muito cuidado para ter um julgamento, como a Bíblia fala, julgar segundo a reta justiça. Tá? Que essa história que ninguém pode julgar, não. Se você não pode julgar ninguém, como é que você não vai julgar um falso profeta? Como é que você não vai saber o caráter daquela pessoa se você não olhar? Que você não pode sair por aí falando um monte de asneira. Mas julgar, você tem que julgar sim. É sua vida. Você tem que olhar para a pessoa, opa, sabe? Dá uma de doidão. Sabe? Dá uma de bobão, vai colhendo. Durante muito tempo eu fui chamado de liso, tu é liso. Porque eu deixava a pessoa falar, eu ria, eu me divertia. Tava perto, daqui a pouco eu falei, essa pessoa é um perigo. É assim que eu faço. Até hoje eu sou assim. Fala aí. Fala. Porque eu preciso dar um gran finale. E o gran finale é conduzir a pessoa a Cristo. Né? Que tem, infelizmente, tem muito cristão fora de Cristo. Sabe, pastor Jefferson? Há um bom tempo atrás veio eu estava falando com o fulano lá, estava falando sobre Deus, eu só fiz assim na cara da pessoa. É? Você acha que eu acreditei? Ele podia estar até falando, mas e a alma dele, como está? Como é que está a alma dessa pessoa? Não ora? Não sei se ora assim, né? Não sei se está buscando a Deus. Mas diz que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, e blá 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 blá. Mas estava falando de Deus. Falando o quê? Se não está nem aprendendo. Porque pelo menos a pessoa que ora, ela aprende. Aprende. Porque Deus fala com ela. Ela não está buscando um deusinho, ela está buscando um Deus vivo. Antes de eu conhecer a Bíblia, antes de eu ter uma Bíblia na minha mão, Deus já falava comigo. Eu já tinha sido arrebatado, tinha recebido o dom, Deus já estava operando um milagre. Essa parte que eu conhecia de Deus. O poder, um Deus, o poder. Agora eu precisava conhecer a pessoa. E para mim conhecer a pessoa tem que ser nas Escrituras. Então eu sei que Deus protege a mulher. A lei que ninguém gosta é para proteger a mulherada. Tem lei lá que protege a mulher do começo ao fim, porque os caras são um homem embaçado, viu, pastora? Mas tem leis lá que é Deus protegendo a mulher. Tudo. Mas aí vem uma igreja cristã qualquer e vai pregar qualquer asneira. E não fala que é para proteger a mulher. Deus escreveu isso para proteger a mulher. Para quê? Não é de interesse público. Sabe? Que nós temos que olhar a Deus e olha, irmãos, Deus é maravilhoso. Olha para quem era Davi, um assassino, e mesmo assim era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. E o cara errava, eu nunca matei ninguém, ele matou quantos? Eu nunca assassinei ninguém. Será que não? Porque na lei que nós não gostamos, não matar não é só fisicamente. Eu posso matar uma pessoa fazendo fofoca com o nome dela, colocando ela em encrenca, jogando o nome dessa pessoa aqui e ali, procurando separar ela de todo mundo, deixar todo mundo contra ela. Isso é um assassinato. É isso que Paulo fala, né? Ele conhecia a letra, ele não conhecia o espírito. O espírito da lei vem aí. Não matarás, tá? Não matarás é não dar um tiro na pessoa, não dar uma facada. Não é só isso não. Tem a língua. Foi por isso que Miriam virou leprosa. Por causa da língua. Aquilo era quase que comum Deus fazer isso com as pessoas, colocar lepra. Por quê? Porque a pessoa não estava difamando? Estava difamando a outra, difamando. Então ela queria ver todo mundo longe dessa pessoa, todo mundo excluído dessa pessoa. Aí o que Deus fazia? Você está fazendo isso?
então agora aquilo que você desejou vai acontecer com você. Pum, uma leprinha. E só o sacerdote, não eram médicos, só o sacerdote poderia reconhecer esses tipos de lepra. Por isso que quando era um curado vai se apresente ao sacerdote. Pode ver que tinha gente lá que ele curava e vai embora para casa. Eu quero ser limpo. Tá, fica limpo. Mas aqueles 10 vão e se mostrem para o sacerdote. Então é assim, ó, a Bíblia, ela é maravilhosa. Mas até hoje, não por lepra, mas a Lashon Hará, que é a língua maledicente, Deus vem cobrando. Deus cobra todos os nossos pecados. Não tem como a gente fugir disso. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Eu avisei um rapaz aqui embaixo, aqui embaixo no metrô, eu falei para ele. Luiz, eu preciso que você ore para mim. Eu falei, não, eu só vou orar para você quando você se afundar mais. Porque você vai se afundar. Deus está te avisando e você não quer dar ouvido. Ah, porque Deus me usava, isso não passa de dom, garoto. Deus te usava, você tinha dom e agora está aí desviado. Então isso não resolve vida de ninguém. Profecia não resolve vida de ninguém, revelação não é gostoso, é bom, mas não resolve a vida. Aí tá a pessoa aí, chega bêbada, trêbada, ruim, trabalha demais e final de semana é para estar destruído. Então é uma pessoa que já não está tendo vida. Sabe? Não está tendo vida. E no nosso meio, infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão assim. Tem gente que já não tem força. Tem gente que está indo na igreja só para ser curado. Gente, a gente vai na igreja para louvar a Deus. É para buscar a sua presença. Então, esse governo, esse sistema do anticristo já está na mente e nas ações das pessoas. E a tendência agora, meu irmão, é piorar. Eu também oro para que Deus venha, pega o seu povo fiel, que a gente sabe, né? E tira daqui. Só que nós temos que passar um pouco ainda para ser testemunhas. Porque Deus tem que ter testemunha aqui. Deus tem que ter. Né? Tanto que a gente vê em Apocalipse lá, as almas debaixo do altar, até quando, Senhor, vinga o nosso sangue. O sangue será vingado. O sangue de cada inocente será vingado. Será vingado. Porque o nosso Deus é justo. E por mais que ele não queira que nenhum homem se perca, mas aí fica a critério do homem se perder ou não. Então funciona assim. O diabo só faz o que Deus manda, os anjos só fazem o que Deus manda, e nós, seres humanos, fazemos o que queremos. Obedecemos ou não? Só que para isso também, lá no monte ele diz, escolha o caminho, escolha o caminho da bênção, não é isso? Escolha o caminho da bênção, da vida. Ele propôs vida e morte. Olha, vai para o caminho da vida. Só que o caminho da vida não é fácil. Nossos desejos, nossas vontades, elas têm que ser sacrificadas todos os dias. Todos os dias. Tá? Pode falar, pastor Júnior. Renúncia, né, pastor? O evangelho é de renúncia, né? Renúncia. Quando você renuncia, você não vai viver com Cristo nunca. Não vai. Não vai, porque o mundo não tem nada a ver com Cristo, né, pastor? E as pessoas, como você falou, as pessoas hoje vão para a igreja por interesse, né, de obter alguma coisa, obter uma cura, um emprego. Não que ele não possa dar, lógico que ele pode todas as coisas. Só que não é esse caminho que devemos percorrer. Porque isso aí pode vir através da tua obediência a ele, sabe, de uma adoração verdadeira. Mas as pessoas, infelizmente, ela vai estar indo para um caminho errôneo e não consegue obter nada de Cristo, pastor. Porque estão longe do Senhor. Essa é real. Estão distante mesmo. Então, pessoal, hoje foi isso aí, tá bom? Eu só vou passar mais alguma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui. O anticristo como homem do pecado, ele existe lá na teologia de Paulo, né, em 2 Tessalonicenses,
2, 1 a 12, tá? Fala-se que ele vai surgir aí de uma grande apostasia, ele será uma pessoa, né? Esse aí é o do futuro, né, irmão? Será objeto de adoração, vai usar de falsos milagres, possivelmente artes mágicas, né? E com essa evolução da tecnologia, o risco é maior, né? Ele só pode ser revelado depois daquilo que o detém for removido. Esse aqui é que é sempre o ponto de problema, né? O que vem ainda segurando, detendo? É a igreja? É a pregação do evangelho ainda que está detendo a ele? É o próprio Deus que ainda, quando envia o seu Espírito, está retendo isso para que ele não venha ainda? Mas quando chegará um momento que ele vai ser totalmente derrotado por Cristo. Totalmente. Isso eu gostaria de ver presencialmente. Claro, junto com a igreja. Ver ele sendo derrotado por Cristo. Porque é o que vai acontecer, né? A gente sendo salvo, a gente verá isso aí. Né? Aí olha que gostoso. Aí sendo salvo, essa vitória nós veremos. Não entendi. Sim, sim, na derrota dele sim. Cristo vem ele com a sua noiva e acabou o assunto. Acabou a palhaçada. Aí ele vem com tudo, né? A igreja, Cristo vem com tudo com a sua igreja, né? Mas tem muito assunto ainda pela frente, mas foi bom. O debate foi bom hoje, né? Lembrando que o que nós estamos... existe uma tradução que é a grande tribulação que nós estamos acostumados, mas existe uma muito antiga que é a tribulação, a grande. Então existe... nós passamos aí grandes tribulações, né? Todo mundo passa nessa vida, mas existe uma, e essa a grande é que vai abranger todo o mundo. Todo mundo. Hoje os ataques, irmãos, infelizmente é uma verdade. O que nós passamos hoje, gente, ainda não é nada do que eles passaram lá logo no início. Não é nada. A igreja ela perseverou realmente durante aí uns 100 e poucos anos só. Né? Depois foi se infiltrando aí várias doutrinas. Tem doutrina, como eu falo para o pastor, eu não aceito, que ela vem de 200 anos atrás. Não aceito. Não aceito. Não tem na Bíblia, não tem em lugar nenhum. Eles tentam pôr versículo. E pior que a gente... Eu me lembro quando era novinho, eu comprava qualquer versículo aí. Mas um dia eu fui visitar uma igreja... Um dia... Década de 90 eu fui visitar uma igreja... Não, em 2000, em Diadema. Fui visitar uma igreja, a pessoa leu um versículo, eu fiz assim... Ele vai falar sobre dinheiro aí não fala nada sobre dinheiro. Aí a pessoa... Nossa, Luiz, como você é? O homem nem falou ainda. Quando ele abriu a boca, ele começou a falar sobre dinheiro. Aí a pessoa olhou para mim e falei, agora você pode ler o texto. Não existe nada que se fale de dinheiro. O impressionante é a igreja dando glória a Deus. A gente está tão acostumado a achar que quem vai lá realmente, que a gente esquece de observar. Que era uma coisa que os bereanos faziam muito na época de Paulo, né? Vamos ver o que se falou, que ele está falando. Ah, tá, confere, está nas escrituras. Porque se for conferir mesmo, irmão, se você for conferir, se você pegar o livro de Romanos, a coisa é séria. Vocês podem reparar que é um livro pouquíssimo pregado, né? Verdade. Porque se pegar, vai matar muita coisa, viu? Muita coisa. Gálatas, eu nem quero falar muito de Gálatas, só falei um pedacinho. Ó, se pegar as parábolas, sabe? As parábolas, ela tem um conceito por trás daquilo impressionante, porque a gente lê com os nossos olhinhos ocidentais. Só que Jesus não falou com o olhinho ocidental, mas sim oriental. Quando ele falou, quem estava lá estava ligado e entendeu.
Por isso que tinha, muitas vezes a parábola, ela era usada até para proteção da vida. Da vida. Lá no tempo dos reis, dos reis teve isso. Acho que foi Jotão que contou uma parábola, agora eu me esqueci. Ele contou a história em forma de parábola. Se ele não contasse em forma de parábola, os caras, ó... Então, até eles entenderem a história, ele conseguiu safar a vida. Né? Então, a parábola, ela abre um leque assim maravilhoso. Né? Maravilhoso. Mas a palavra de Deus é assim, né? Cada vez que você lê um versículo hoje, você entende de uma forma, lê amanhã de outra, lê de dia, de tarde, de noite, você começa a entender. Ela é um tesouro inesgotável, né? Mas ela tem a parte literal dela, né? E a parte espiritual. É que nem a questão dos vales dos ossos secos, né? Raramente você vai ouvir um pregador falar que aquilo ali já se cumpriu em Israel. Ele vai falar um monte de coisa. Mas ali estava falando da cultura de Israel, da nação de Israel, do povo voltando às suas origens, um monte de coisa. Né? A gente vê os pregadores falando, mas menos isso, que é uma profecia cumprida. E aí que mora o perigo, né? Se cumpriu em 1948. Aí a gente vê Deus operando, porque eles se tornaram uma nação, foi 24 horas? Parece que foi. 24 horas depois, 5 nações entrou em guerra com Israel. Agora fala para mim, eles eram impedidos de ter armas. Como é que eles ganharam aquilo? Como é que uma naçãozinha que acabou de nascer, que não podia ter arma, não podia ter